Matemática Questões de Vestibulares, aula 12. Olá, nessa videoaula vou abordar o tema matrizes. Matrizes? Eu já ouvi falar em matrizes, em filiais, mas não estou me lembrando de ter lidado com esse tema na matemática não, professor. Veja o conceito de matrizes, Zebedeu. Matrizes são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados numéricos. Veja um exemplo. Vamos escrever a tabela com os seguintes números: 10, 8, 9 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha, 5, 7 e 10 na terceira linha e 12, 11 e 6 na quarta linha. Cada número dessa matriz é chamado de elemento da matriz. As filas horizontais são chamadas de linhas. Assim temos 10, 8 e 9 na primeira linha dessa matriz, 4, 5 e 6 na segunda linha, 5, 7 e 10 na terceira linha, 12, 11 e 6 na quarta linha. As filas verticais são chamadas de colunas. Em uma matriz, os elementos que formam as colunas horizontais, chamadas de linhas, são representados pela letra I. E já os elementos quanto à coluna vertical são representados pela letra J. Então, linha I, coluna J. Veja, o elemento EIJ, sendo A21, está na segunda linha e na primeira coluna. Nessa matriz é o número 4. O elemento A43 está na quarta linha e na terceira coluna. Agora vamos a um exemplo. Escrever a matriz AIJ 3 por 2, tal que AIJ seja igual a 3i menos 2j. Como já vimos, o I representa a linha em que o elemento se encontra e o J representa a coluna. 3 por 2 representa que a matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Os elementos dessa matriz quanto à localização são A11, A12, A21, A22, A31, A32. Veja que A11 e A12 estão na primeira linha e A21 e A22 na segunda linha, A31 e A32 na terceira linha, A11, A21 e A31 na primeira coluna, A12, A22 e A32 na segunda coluna. 3i aí significa que temos que multiplicar o número da linha em que o elemento está por 3. Assim teremos 3 vezes i, 3 vezes 1, 1 da linha, mais 2 vezes j, 2 vezes 1, 1 da coluna. 3 vezes i, 3 vezes 1, 1 da linha, 2 vezes j, 2 vezes 2, 3 vezes i, 3 vezes 2, da linha 2, e 2 vezes j, 2 vezes 1, porque está na coluna 1. 3 vezes i, 3 vezes 2, linha 2, 2 vezes j, 2 vezes 2, porque o elemento está na linha 2, na coluna 2. 3 vezes i, 3 vezes 3, linha 3, 2 vezes j, 2 vezes 1, coluna 1. 3 vezes i, 3 vezes 3, 2 vezes j, 2 vezes 2. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, menos 2, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 2, menos 4, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 1, menos 2, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2, menos 4, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 1, menos 2, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 2, menos 4, 1, menos 1, 4, 2, 7, 5. Solução: 1 menos 1, 4, 2, 7, 5. Temos vários tipos de matrizes. Veja. Matriz linha. Como o próprio nome já diz, matriz linha é a matriz que possui uma única linha. Veja o exemplo: 3, 5 e 7. Matriz coluna. Matriz coluna também é a matriz que possui uma única coluna. Veja: 2, 3. Matriz nula. Matriz nula é aquela matriz em que todos os seus elementos são nulos, são zero. Veja o exemplo: 0, 0, 0, 0.
a matriz 2 por 2. Veja mais um exemplo com a matriz 3 por 3 aí. 0, 0, 0, primeira linha, 0, 0, 0, segunda linha, 0, 0, 0, terceira linha. Essa é uma matriz 3 por 3, onde todos os seus elementos são zero, são nulos. Por isso, ela é dita matriz nula. Matriz quadrada é a matriz que possui o mesmo tanto de linhas e colunas. Veja um exemplo. A matriz A, 0, 2 na primeira coluna e 1, 5 na segunda coluna é uma matriz do tipo 2 por 2. Portanto, por ter duas linhas e duas colunas, ela é chamada de matriz quadrada. Veja mais um exemplo. Essa é uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 1, 2, 5, 0, 3, 4, 2, 7, 8 e 3 colunas. 1, 0, 2, 2, 3, 7, 5, 4, 8. Igualdade de matrizes. Exemplo. Sendo A 2, 5, 1, 0 e B x menos 2, 5, x mais 4, 0, calcule x e y para que B seja igual a A. Se duas matrizes são iguais, os elementos correspondentes das duas têm que ser iguais. Assim, x menos 2 da primeira linha e primeira coluna da primeira matriz é igual a 2 da mesma posição na segunda matriz. Logo, x igual a 2 mais 2, x igual a 4. Y mais 4, primeiro elemento da segunda linha na primeira matriz, é igual a 1. Primeiro elemento da segunda linha da segunda matriz. Y igual a 1 menos 4, y igual a menos 3. Solução, x igual a 4 e y igual a menos 3. Essa é muito fácil, não é não, professor? Verdade, Zebedeu. Matriz transposta. Matriz transposta? Transposta? O que significa isso? Você já ouviu falar na transposição do Rio São Francisco? Ouvi sim, professor. O senhor acha que eu, sendo um caba nordestino, não teria ouvido falar da transposição do Rio São Francisco, não, professor? Pois é, transposição significa a mudança de direção. Veja a matriz A0125. A sua transposta, A elevado a T, é, invertendo a primeira linha da matriz A, teremos a primeira coluna da transposta dessa matriz. Invertendo a segunda linha da matriz A, teremos a segunda coluna da transposta dessa matriz. Vamos a mais um exemplo agora com a matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. A matriz A, 1, 2, 5, 0, 3, 4, 2, 7, 8. A primeira linha da matriz A será a primeira coluna da transposta da matriz A. A segunda linha da matriz A, 0, 3, 4, será a segunda coluna da transposta dessa matriz. E a terceira linha da matriz A, composta aí pelos elementos 2, 7 e 8, será a terceira coluna da transposta dessa matriz. Essa também é muito fácil, né, professor? Eu estou gostando muito dessa matéria, gente. Muito bem, Zebedeu. Adição de matrizes. Como essa parte do nosso estudo também é muito simples, vamos iniciar aí já com um exemplo. Sendo a matriz A 3, 7, 1, 9 e a matriz B 3, 2, 8, 5, calcule a matriz X tal que x vezes A menos B seja igual a 0. O segundo membro da equação é uma matriz nula de ordem 2. Daí, x mais A menos B igual a 0 vai ser x igual a B menos A, x igual a 3, 2, 8, 5, que é o B, menos 3, 7, 1, 9, que é a matriz A. Basta somarmos ou subtrairmos os elementos e teremos a matriz resultante, que é 3 menos 3, 2 menos 7, 8 menos 1, 5 menos 9. 3 menos 3, 0, 2 menos 7, menos 5, 8 menos 1, 7 e 5 menos 9, menos 4. Mais uma fácil aí, né não? Verdade, Zebedeu. Multiplicação de matrizes. Vamos a um exemplo.
sendo a matriz A 2, 1, 3, menos 5 e a matriz B 0, 2, menos 1 e 4, calcule A vezes B. 2, 1, 3, menos 5 vezes 0, 2, menos 1, 4. Na multiplicação de matrizes, multiplicamos cada elemento da primeira linha da primeira matriz pelo seu correspondente na primeira coluna da segunda matriz e somamos os resultados. Veja, 2 vezes 0 igual a 0, mais 1 vezes menos 5 igual a menos 5. 0 menos 5 igual a menos 5. 2 vezes 2 mais 1 vezes 4, 4 mais 4, 8. 3 vezes 0 mais menos 5 vezes menos 1, 3 vezes 0, 0. Menos 5 vezes menos 1, 5 positivo. 0 mais 5 igual a 5. 3 vezes 2, menos 5 vezes 4. 3 vezes 2, 6. Menos 5 vezes 4, menos 20. 6 menos 20 igual a menos 14. Essa aí já não é tão fácil quanto as outras não, né, professor? Verdade, Zebedeu. Matriz identidade. Chamamos de matriz identidade as matrizes quadradas cujos elementos da diagonal principal são 1 e os demais elementos são 0. A matriz identidade é o elemento neutro do produto, ou seja, multiplicado por qualquer matriz não altera o seu valor. Veja o primeiro exemplo de matriz identidade. 1, 0 na primeira linha, 0, 1 na segunda linha. Veja que na diagonal principal só tem 1. Vamos a um segundo exemplo com a matriz agora 3 por 3. Na primeira linha teremos 1, 0, 0. Na segunda linha, 0, 1, 0. Na terceira linha, 0, 0, 1. Veja que na diagonal principal todos os elementos são 1. Professor, e para que nós precisamos de matriz identidade? Uma das utilidades da matriz identidade é nos possibilitar encontrar a matriz inversa. Para encontrarmos a inversa da matriz A, devemos multiplicar a matriz A pela matriz B e esse resultado tem que ser igual à matriz identidade. Entendeu, Zebedeu? Entendi nada não, professor. Então, veja na tela. Considerando que A seja a fração 5/2, o inverso que representamos por A elevado a menos 1 é 2/5. Invertemos, numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Esse é um exemplo com frações, mas agora nós vamos fazer um exemplo com a matriz e procurar a matriz inversa. Veja, encontrar a matriz inversa de A, que tem 1, 2, 1, 3 como elementos. Para encontrarmos a inversa da matriz A, basta considerar que A, matriz A, vezes a matriz B, precisa ser igual à matriz identidade. Lembre-se disso. A, matriz A, vezes a matriz B, tem que ser igual à matriz identidade. Pegamos a matriz A, dada no enunciado do problema, multiplicamos por uma matriz B, que ainda não sabemos qual é o valor dos seus elementos, por isso representamos esses elementos por x, y, w, z. Você poderia usar outras letras aí se quisesse. E a matriz identidade, IN. I de identidade e N do número de linhas que essa matriz tiver. Como a matriz identidade é sempre uma matriz quadrada, usamos somente N, ao invés de usar o I, o J para linha e para coluna, uma vez que ela vai ter o mesmo tanto de linhas e de colunas. Como essa matriz é uma matriz 2 por 2, N vale 2. Veja que na matriz identidade, como já vimos, a diagonal principal só tem 1 e os demais elementos são 0. Como já vimos, também para multiplicarmos duas matrizes, multiplicamos os elementos da primeira linha da primeira matriz pelos seus correspondentes na primeira coluna da segunda matriz. Uma vez x igual a x, mais 2 vezes w igual a 2w. Agora multiplicamos os elementos da primeira linha pelos elementos da segunda coluna. Uma vez y, 2 vezes z, 2z. Multiplicamos a segunda linha da primeira coluna. Uma vez x, x, 3 vezes w, 3w. Agora multiplicamos pela segunda coluna, uma vez y, y, 3 vezes z, 3z. E descemos a matriz identidade. Para encontrarmos os valores para x, y, w e z, montamos um sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis. Assim teremos x mais 2w igual ao correspondente 1 na matriz identidade. X mais 3w igual ao correspondente 0 na matriz identidade.
podemos aplicar o método da adição. Porém, antes temos que multiplicar a primeira equação por menos 1, para podermos cortar aí o menos x com mais x, tá certo? Assim, 3w menos 2w igual a w. 0 menos 1 igual a menos 1. Então, o w é igual a menos 1. Substituímos o valor de w menos 1 na segunda equação lá do início e teremos 3 vezes menos 1 igual a menos 3. X menos 3 igual a 0. Então, x será igual a 3. Como o segundo elemento da matriz é representado por y mais 2z, que é igual ao seu correspondente 0, y mais 3z, que é igual ao seu correspondente 1 na matriz de identidade. Também aqui, podemos multiplicar a primeira matriz por menos 1 para invertermos o sinal dos seus elementos e cortarmos, aí no caso, o y. 3z menos 2z igual a z, que é igual a 1. Substituindo esse 1 na equação anterior, teremos y mais 3 igual a 1, y igual a 1 menos 3, y igual a menos 2. Aí, então, montamos a matriz inversa de A, que é A elevado a menos 1, Matriz A inversa é igual a 3 menos 2, menos 1 e 1. Já que nós vimos grande parte da teoria das matrizes, nós vamos agora exercitar o nosso conhecimento resolvendo algumas questões que caíram em vestibulares dentro do tema matrizes. Venha comigo. Bora, gente! Escola Federal de Engenharia de Itajubá, Minas Gerais. Encontre a matriz A, AIJ 2 por 2, tal que A seja igual a I ao quadrado, 2I, menos J e 2J. Primeiro, precisamos lembrar que a matriz A possui duas linhas e duas colunas, 2 por 2. Então, como ainda não conhecemos seus elementos, os representamos aí por A11, por estar na primeira linha e primeira coluna, A12 por estar na primeira linha e segunda coluna, A21 por estar na segunda linha, primeira coluna, A22 por estar na segunda linha, segunda coluna. Como o primeiro elemento da matriz deve ser o I, a linha ao quadrado, como diz o enunciado do problema, o elemento está na primeira linha, então I ao quadrado é 1 ao quadrado. O segundo elemento deve ser procurado por 2I, então é 2 vezes 1. O primeiro elemento da segunda linha deve ser menos J. Como J representa a coluna em que o elemento se encontra e ele está na primeira coluna, será igual a menos 1. O segundo elemento é dado por 2J, então 2 vezes 2. I ao quadrado igual a 1, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 2, 4. Solução, matriz 1, 2, menos 1 e 4. Atividade de fixação. Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Considere a matriz A igual a A1, 0B. Determine A e B reais, tais que A ao quadrado mais 2A seja igual a matriz 3, 2, 0, menos 1. Primeiro, precisamos lembrar que A ao quadrado é o mesmo que A vezes A, que é o mesmo que a matriz A vezes a matriz A. Como já vimos na multiplicação de matrizes, multiplicamos a primeira linha da primeira matriz, cada elemento aí pelo seu correspondente na primeira coluna da segunda matriz. Então, A vezes A ao quadrado, 1 vezes 0, 0. A vezes 1, A, mais 1 vezes B, B. Agora multiplicamos a segunda linha pela primeira coluna. 0 vezes A, 0. 0 vezes B, 0. A primeira linha pela segunda coluna. 0 vezes 1, 0. B vezes B, B ao quadrado. A ao quadrado mais 0, A ao quadrado. A mais B não temos como somar ainda. 0. 0 mais B ao quadrado dá B ao quadrado. Para multiplicarmos um número que está fora da matriz aí, por essa matriz, o multiplicamos por cada um dos seus elementos. Veja, 2 vezes A, 2A, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, e 2 vezes B, 2B. Somando aí os elementos correspondentes nas três matrizes, teremos A ao quadrado mais 2A igual a 3. Passamos o 3 para o primeiro membro da equação e teremos A ao quadrado mais 2A menos 3 igual a 0. Para resolvermos uma equação do segundo grau, temos duas maneiras. Podemos utilizar a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, ou podemos também
aplicar a regra da soma e do produto. Nesse caso, eu prefiro utilizar a regra da soma e do produto. Lembrando que a regra da soma é soma das raízes dos valores de x numa equação é igual a menos b sobre a. Então, vamos ter a soma das raízes dessa equação dado por menos 2. Menos 2 sobre 1, menos 2. Né? E como a regra do produto é dada por P igual a C sobre A, nós temos aí o C que é menos 3 sobre A que é 1, menos 3. Então, precisamos encontrar dois números que somados deem menos 2 e multiplicados apresentem resultado menos 3. Zebedeu, você saberia me falar quais são esses números que somados dão menos 2 e multiplicados dão menos 3? Deixa eu ver. Sei sim, professor. O x' vale 1 e o x duas linhas vale menos 3. É isso mesmo? Isso mesmo, Zebedeu. Veja que somando 1 com menos 3 dá menos 2, correto. Multiplicando 1 por menos 3 também dá menos 3. Então, os valores para x estão corretos, Zebedeu. Pegando os elementos correspondentes aí nas três matrizes, teremos a mais b mais 2 igual a 2, a mais b igual a 2 menos 2, a mais b igual a 0, b igual a 0 menos 1, b igual a menos 1. Solução: a igual a 1 e b igual a menos 1. Professor, mas por que não poderia valer menos 3? Pois é, Zebedeu, é bem observado. Vamos lembrar o seguinte: mesmo a gente tendo encontrado esses dois valores aí para o A, tem um deles que não verifica, não dá certo. Veja, menos 3 no lugar de A mais B mais 2 igual a 2, menos 3 mais B mais 2 igual a 2, B menos 1 igual a 2, B igual a 2 mais 1, B igual a 3. Utilizando agora esse 3, B ao quadrado é igual a 9, né? 2B mais 2 vezes 3, 6, que será diferente, porque 9 mais 6 é 15. Então, nesse caso, não verificou, não deu certo. Então, nós não podemos usar esse valor. Nós descartamos esse valor, uma vez que nós já temos um outro que dá certo. Solução do problema: A igual a 1 e B igual a menos 1. O FPR, Universidade Federal do Paraná, dada a equação matricial x2, 13 vezes 0,1, 2,3 igual a 4, 8, YZ, o valor do produto x vezes y vezes z é quanto? Alternativa A, 80. Alternativa B, 150. Alternativa C, 120. Alternativa D, 60. Alternativa E, 32. Como já vimos, para multiplicarmos duas matrizes, multiplicamos cada elemento da primeira linha da primeira matriz pelo seu correspondente na primeira coluna da segunda matriz. Então, x vezes 0 mais 2 vezes 2, x vezes 1 mais 2 vezes 3, 1 vezes 0 mais 3 vezes 2, 1 vezes 1 mais 3 vezes 3. X vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. X vezes 1, x. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 4, x mais 6, 6 e 10, que é igual à matriz 4, 8, y e z. 4 corresponde a 4, pelo fato das matrizes serem iguais. X mais 6 igual a 8, então x vale 2, porque 2 mais 6 é que dá 8. Y é igual a 6, ou 6 igual a y. Z igual a 10, ou 10 igual a z. Como o problema pede x vezes y vezes z, temos 2 vezes 6 vezes 10, que é 2 vezes 6, 12 vezes 10, 120. Solução: alternativa C, 120. Vamos ao último problema aí da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sabendo-se que a matriz A, y, 36 menos 7, x2, 0, 5x, 4 menos y, menos 30, 3 é igual à sua transposta, o valor de 2x mais y é alternativa A, menos 23, alternativa B, menos 11, alternativa C, menos 1, alternativa D, 11, e a alternativa E, 23. Sabendo que a matriz A é igual à sua transposta, vamos igualar as duas matrizes e a primeira linha da matriz A será a primeira coluna da sua transposta. A segunda linha da matriz A será a segunda coluna da matriz transposta de A. E a terceira linha
da matriz A, aí 4 menos y menos 33, será a terceira coluna da sua transposta. Como A é igual à sua transposta, os elementos correspondentes também obrigatoriamente serão iguais, claro, né? Então, 5x será igual a menos 30, x será igual a menos 30 sobre 5, x será igual a menos 6. Menos 7 será igual a 4 menos y, com isso, y será igual a 4 mais 7, uma vez que trouxemos o y para o primeiro membro da equação e passamos o menos 7 para o segundo membro, y igual a 11. Então, o valor de 2x mais y é o quê? 2x, o x dá menos 6, dá menos 12, mais 11, que é o valor de y, menos 12. Com 11 positivo, resulta em menos 1. Solução do problema, alternativa C, menos 1. Espero que você tenha gostado da videoaula. Sucesso aí em seus estudos, fique com Deus e até a próxima. Professor, eu também quero me despedir dos colegas. Pois é, meus colegas, estudem bastante, viu? E até a próxima.